Olá, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast do Geração da Prosperidade. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a Luane Conrado. É maravilhosa, ela tem uma história linda, ela tem uma experiência maravilhosa e é uma empresária de muito sucesso. Vocês hoje vão ter a oportunidade de conhecer a história dela. Luane, seja bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje. Ai, o prazer é todo meu. Muito obrigada por ter vindo. Conta pra gente um pouquinho da tua história, como é que você virou empresária, como é que surgiu tudo isso? Então, com 18 anos, né, minha mãe abriu uma empresa para mim. Ela já tinha uma empresa, e aí, né, nessa família de empresários da onde eu venho, né, de pessoas que resolveram empreender, né, ela achou interessante eu já ter a minha empresa, né, e me deu caminhos para eu chegar até onde eu cheguei, né. Eu queria muito ser filha da dona da empresa, eu queria muito trabalhar com ela, só que aí ela realmente achou melhor eu ter esse caminho, sabe, para poder eu chegar com as minhas próprias pernas. Primeiro ela me auxiliou como entrar nas marcas, depois ela me auxiliou, né, em como, fazer o meu financeiro, depois ela soltou na minha mão as compras, porque isso tudo foi um processo, né, de 2 anos. Primeiro ela foi me dando os caminhos e foi soltando devagarinho na minha mão, né, até porque eu tinha 18 aninhos, eu tinha acabado de terminar a escola, assim, eu não tinha contato nenhum com esse tipo de produto, né, porque eu nunca trabalhei com ela, né, eu só tinha contato, assim, com a empresa dela mesmo, mas nunca trabalhei com ela. Então, assim, tudo era muito novo pra mim, então ela foi soltando devagarinho aquilo na minha mão, primeiro as marcas, a apresentação, né, a reunião, ela foi comigo na primeira reunião, depois ela foi soltando o financeiro e depois as compras, e aí eu fui andando com as minhas próprias pernas. Aí eu cheguei até aqui. Ai, que bacana! E me fala um pouquinho do teu trabalho, como funciona a tua empresa, o que que você oferece hoje de solução, né? Quem são teus clientes? Então, hoje eu trabalho para grandes marcas no Rio de Janeiro, né? A gente produz bijuterias autorais e exclusivas para essas marcas. E aí a gente busca trabalhar sair, na verdade, do óbvio, né? A minha empresa, o nosso slogan é Ateliê Fora da Caixa. É onde a gente busca. Eu busco ser diferente do que os outros já apresentam dentro desse mercado. Eu procuro levar inovação, busco outros caminhos para a gente poder chegar, oferecer, né, conectar as marcas com a bijuteria. Que legal! Como é que funciona hoje esse trabalho? Como é que você atende essas marcas? Então, a gente tem um desenvolvimento, né? As estilistas passam pra gente, pra mim, no caso, o desenvolvimento. E aí, em cima daquilo, eu desenvolvo a peça, tiro ela do papel, passando por modelista, banho, fundição, até chegar à loja. Aí passa por montagem, enfim. E tem todo esse processo até que ela chegue à loja. Entendi. Então, todas as peças são criações suas. Sim, a gente que tira todas as peças do papel. A gente recebe uma foto ou um desenho. E eu costumo falar que a gente dá vida, né? Aquele desenho ou aquela foto que a gente recebe. Porque muitas das vezes a gente não tem nem a primeira peça. A gente realmente tira do papel, manda para o modelista, para o Orives, tirar aquilo do papel para poder a gente botar na fundição e criar a peça toda, né? Todo o Entendi. processo. E da vida mesmo, né? Porque eu É tive lá no teu ateliê. Gente, é uma loucura, porque vocês não imaginam, né? Eu verdade. fiquei encantada, porque ali tem de tudo, né? A gente encontra de Sim, tudo, porque às vezes a gente vê uma peça pronta e a gente não consegue ter a dimensão, né, do trabalho que deu para chegar até ali, da criação, cada pecinha é envolvida, verdade. né? E você hoje tem uma equipe, né, Luane? Você não trabalha sozinha. Sim, eu costumo falar que ninguém faz nada sozinho, né? Porque são muitos processos, então a gente precisa dividir as funções, né? Delegar. Eu aprendi a delegar, porque antes era eu para tudo. Eu que embalava, eu que fazia, eu que fazia o financeiro. Hoje não, hoje eu tenho o Gabriel no financeiro, a Vivi na expedição, a Angélica na produção e compras. Então, assim, a empresa hoje ela tem uma organização, né? Ela saiu do eu faço tudo para eu delego o que precisa ser feito. Muito legal. E é um desafio, né, Luane, ter Muito. equipe.
E é legal que a tua equipe, eles são muito competentes e são muito entrosados, e isso Sim. é um reflexo teu, né, como dona da empresa. Porque o que as pessoas mais reclamam é isso. As pessoas falam: ah, hoje é difícil você ter funcionário, porque as pessoas não querem trabalhar. É verdade. É verdade por um lado, mas também tem pessoas que querem, É. né? E quando elas recebem um bom acompanhamento, um treinamento, como você fez com a tua equipe, isso faz toda a diferença. Hoje eu falo, eu até conversei com você essa semana que pra mim o divisor de águas foi realmente ter feito a mentoria com você, né? Porque para mim é que a mentoria, ela foi assim, a cerejinha que faltava no bolo, sabe? Pra poder dar continuidade na minha empresa, porque chega um momento que você, ainda mais eu que não vim de empresa nenhuma, não passei por empresa nenhuma, né? Eu tinha só minha mãe de referência. E assim, nem tudo que minha mãe faz também é certo. Minha mãe também teve outras referências. Então, assim, ter uma outra pessoa te auxiliando, né, para equipe, para você organizar a sua equipe, delegar, que era uma tarefa muito difícil para mim, já que eu sou muito controladora, né? Enxergar também o meu funcionário como uma pessoa, né, que precisa também de um cuidado. Tudo isso eu aprendi na mentoria. Então, assim, hoje eu falo que quem pode investir na mentoria, eu aconselho ser o primeiro passo que você vai dar na sua empresa, porque você já vai fazendo certo, né? Porque muitas das vezes a gente vai fazendo, mas a gente tá fazendo errado. E aí, uma hora vai dar ruim, a gente vai ter que voltar, né, e bater de frente com aquilo para poder fazer de novo. Então, eu prefiro fazer uma vez certo do que fazer duas vezes e ter que consertar, sabe? Então, hoje eu falo, quem pode investir na mentoria, e, gente, isso aqui não é marketing, tá? Não é porque é Bia, não é. Eu falo, minha amiga começou agora uma empresa também, a Lari, e aí eu falei, eu dei maior força para ela começar a empresa, e eu falei, cara, se você puder investir numa mentora, faça isso primeiro. Porque você vai chegar mais rápido e você vai alcançar, assim, não vai precisar fazer duas vezes a mesma coisa, porque a gente bate muito. Ainda mais a gente que não sabe, assim, é novo, quem nunca teve esse contato, né? Sim. Então, Por- pra mim, realmente, a mentoria, pra mim que tava iniciando, então, assim, eu comecei já fazendo certo. é. Então, o resultado tá vindo mais rápido, entendeu? Exatamente. Que bom, fico muito feliz. E é por isso que você chegou aonde você chegou e agora a tua empresa está abrindo outras vertentes, né? Você desenvolveu um produto maravilhoso aí para o mercado de casamentos. Eu queria que você falasse um pouquinho dele para gente. Então, hoje a gente busca oferecer para os noivos, né, presente para os padrinhos, né, para eles darem no dia do casamento. E esse presente pode ter significado, né, pode ser algo que os noivos já gostem, que signifique algo do amor deles, sabe? É algo bem interessante, assim, bem exclusivo para aquele tipo de casal. A gente eu gosto muito da palavra exclusividade, sabe? Porque é algo único que a pessoa pode transformar num símbolo do amor deles, até para o próprio casal mesmo. E eu acho muito interessante. Então, a gente está explorando esse mercado de casamentos, né? Abrindo para esse mercado agora, com essa oferta para padrinhos e madrinhas. Nossa, que incrível. E você também desenvolveu um acervo, né, para as pessoas que trabalham na área da moda, fotógrafos, empresas, que querem divulgar a sua marca, não é isso? Como é que Isso. funciona esse acervo? Então, esse acervo ele funciona por locação, né? A gente loca ele mensal e a gente tem 3 planos dentro desse acervo, que é mensal, eh, semestral e anual. E aí a gente oferece dentro desse acervo 25 peças de cada, 25 peças de brinco, 25 peças de colares e 25 peças de pulseira. E aí a pessoa fica livre para poder escolher, né, fotografar, enfim, dentro daquelas 25 peças por mês. Ela tem 25 combinações para poder escolher durante o mês. Que bacana. E é só para quem trabalha com isso? A gente não pode, não? Gente, quando Fica eu à fui lá, eu vontade. fiquei apaixonada. Falei, eu quero todas as peças, eu quero tudo isso.
Porque realmente tem muita coisa maravilhosa, né? E eu fico imaginando, às vezes, as marcas ou quem trabalha fazendo essas campanhas, né? Às vezes a pessoa realmente precisa de um acervo, precisa de algo para você divulgar, porque, gente, nada melhor do que você ter um acessório para você colocar com a sua É. roupa, né? Faz toda a diferença. E assim, quando a gente pensou nesse produto, né, a gente pensou na versatilidade dele, das combinações que a pessoa poderia fazer sem ter que ficar comprando aquela peça, sabe? Sem ter que ter. Porque às vezes a pessoa tem que ficar comprando e aí na próxima campanha já não é mais aquela mesma coisa, e compra de novo, e vai, sabe? Então, assim, eu acho interessante o aluguel porque você consegue mudar mês a mês. Mês a mês eu tenho coisas novas, Sim, né? E enfim, eu fico renovando aquilo e por um preço que é acessível, né? sim. Que se você parar para pensar, quando a gente aluga, né, essas peças, se você for comprar todas elas, o preço fica bem mais caro, entendeu? Então, assim, eu gosto muito dessa versatilidade do aluguel do acervo. E agora me conta que você vai fazer uma palestra. Eu quero saber um pouquinho sobre isso, né? Porque você tem muita história, né, para contar, para inspirar outras pessoas e também a tua experiência como empresária, né? Sim. Porque você já fez um upgrade aí, né? Já saiu do MEI, né? Já mudou de segmento, então isso é maravilhoso, né? Então, Sim. acho que não tem ninguém mais qualificada que você para fazer isso. Então, fala um pouquinho para a gente dessa nova jornada como palestrante. Então, a palestra foi algo que entrou assim, eu sou tímida, né, embora não pareça, né, eu sou muito tímida e a palestra foi algo que foi entrando, sabe, na minha vida e e tudo que eu me proponho a fazer, eu quero fazer bem feito, né. E a partir do momento que eu vejo que eu posso inspirar pessoas, isso é algo que me anima muito, sabe. Então, assim, eu me esforço para fazer o melhor. E a palestra não foi algo que eu procurei fazer, na verdade, né, eu quis fazer, na verdade ela foi vindo, foi surgindo oportunidades, as pessoas foram me procurando para isso, e eu quero aperfeiçoar e melhorar para poder inspirar pessoas e mostrar que é possível, sabe, chegar aonde eu cheguei, é possível vir de baixo e conseguir conquistar outras coisas, é possível ter 18 anos e já começar a empreender, porque às vezes as pessoas não sabem nem por onde começar, né. E eu tive uma instrução, porque a minha mãe já tinha passado por isso, mas muita gente hoje não tem quem auxilie nisso, sabe. Eu quero ser inspiração, eu quero poder falar sobre isso, eu quero mostrar que como como é a jornada, né, como começou a minha jornada e por onde eu comecei, né. Então, assim, eu acho que palestrar muito mais do que só falar, é inspirar, sabe. Então é por isso que eu quero hoje estou abrindo uma nova frente, segundo a minha mentora. Maravilhosa, maravilhosa. E Luane, uma coisa que eu admiro muito em você, né? Porque eu, como mentora, né, eu já tive muitas pessoas que passaram por mim. E uma das coisas, assim, que eu observo, né, as pessoas às vezes acham que a mentoria ela vai fazer um milagre na sua vida, né? E elas esquecem que tudo na nossa vida depende da gente primeiro, Sim, né? A gente primeiro precisa querer, né? Como tudo. Ah, você quer emagrecer, não adianta você contratar os melhores profissionais se você não quiser, né? Se você não se dispor aí todo dia a fazer um exercício, fazer se alimentar melhor, né? Acordar cedo, enfim. E a mentoria é a mesma coisa, né? E eu me lembro que quando a gente se conheceu, você estava grávida, né? sim, E aí, quando você falou, eu quero muito fazer a mentoria, mas eu tô grávida, e da mês que vem, né, a Maria vai nascer. E eu me lembro que a gente falou, não, mas vai dar tudo certo, né? E realmente verdade. deu. E isso é uma das coisas que eu admiro em você, porque tem gente que encontra desculpa para tudo, né? E quando você fala de inspirar, por isso que eu acredito que você é a pessoa para inspirar outras pessoas, porque você tem muita vontade, né? Você tem o querer,
né? Você quer melhorar, você quer mudar, então, me ajuda aqui, mas isso aqui, como é que eu posso melhorar? E aí, como é que eu faço? Né? Então, tá bom, mas tá errado, mas aí, como é que eu faço certo? Né? Então, isso é muito legal, porque às vezes as pessoas ficam muito nesse lugar, né, de passividade ali, esperando cair do céu, esperando. E a gente tem, como empreendedor, como empresário, a gente tem que ser ativo, né? A gente tem que ir em direção ao cliente. E desculpa, se a gente deixar, a gente vai ter milhões, né? Verdade. Inclusive, hoje você nem conseguiria estar aqui e você está. É Então, verdade. eu admiro muito você por isso. E queria te parabenizar, porque eu acho que isso é um diferencial, né? E quando a gente se conheceu, você tava para ter a Maria, né? E Verdade. aí eu falei, você desesperada, ai, mas eu vou. E aí depois eu ainda fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus, mas ela vai ter um neném, como é que ela vai fazer? E aí 2 semanas depois estava você lá, vamos lá, vamos voltar, não sei o quê. E eu falei, meu Deus, É corajosa, né? exatamente assim. E foi muito bom, porque você estava em casa, você pôde, né, fazer o seu horário, curtir a sua filha, Sim. porque às vezes as pessoas acham que a gente tem que ser a louca do trabalho, né? E isso é uma das coisas que eu prezo muito, é você ter o seu tempo para você, ter o tempo para sua família. A gente tem sim que ser produtivo, mas se a gente não tiver saúde, qualidade de vida e tempo para nossa família, a gente não é ninguém. É Né? verdade. Então, queria que você falasse um pouquinho aí dessa tua jornada, como é que foi, como que a mentoria, eu sei que você já falou um pouquinho antes, mas como que a mentoria também fez a diferença aí na tua história, na tua vida? Então, quando eu comecei, né, eu estava grávida e a minha maior preocupação quando eu iniciei a mentoria era como eu ia pagar e como eu ia fazer também, porque assim, eu não sabia o serzinho que eu ia ter. Eu não sabia se ela ia ser chorona, eu não sabia se ela ia deixar eu fazer as coisas, eu não sabia se ela ia dormir muito, eu não sabia. Então, assim, eu tava lidando com algo completamente desconhecido, né? E eu lembro que, você falando sobre isso, né? Eu lembro que no hospital, eu acabei de ter a Maria, eu falei, gente, tem um boleto pra pagar da empresa? Alguém paga pra mim? Depois eu faço. Então, assim, a Maria, na verdade, ela me impulsionou a querer mais. Eu fui, eu acho que eu posso dizer, ambiciosa, mas num bom sentido, né? Porque eu queria mais, porque eu queria dar o melhor para ela. Eu queria hoje poder pagar um plano de saúde, como eu pago. Eu queria que a Maria estudasse num colégio particular, como ela vai estudar. Eu queria que a Maria tivesse coisas que não é coisas que eu não tive, mas que eu pudesse proporcionar momentos e de lazer melhores do que eu tive. A minha mãe nunca pôde viajar comigo uma vez no ano. Assim, para fora do estado. A Maria foi viajar com 1 ano. A Maria começou a viajar com 2 meses, na verdade. Então, assim, tudo isso é reflexo do que eu e o Júnior estamos construindo, né? Então, assim, minha mãe, eu com 1 ano, minha mãe não tinha um carro. Tá entendendo? Então, assim, tudo isso foram coisas que eu pensei que eu poderia, que eu queria dar a ela. Então eu falei, cara, eu tive neném, eu tô grávida e agora eu vou ter que segurar essa bagaça aqui, eu vou ter que fazer acontecer e não interessa o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E foi exatamente isso que me impulsionou até a fazer a mentoria, porque eu falei, cara, agora eu preciso realmente de alguém que me auxilie, porque eu preciso delegar, que era algo muito difícil pra mim delegar, porque eu fazia tudo na empresa. Eu embalava, eu comprava, depois que minha mãe largou tudo na minha mão, eu falei, gente, que loucura é essa? Como é que ela dava conta disso tudo? Sabe? E assim, não era nem um terço, porque assim, eu ainda fazia mal feito, gente, porque assim, não dá pra fazer tudo. O financeiro era defasado, eu embalava, atrasava, porque não dava pra eu fazer as coisas e embalar, então atrasava a entrega. Cara, não tinha uma organização de empresa, sabe? E aí primeiro veio a Angélica, aí a gente trabalhou com a Angélica. A Angélica segurou muito na minha gravidez da empresa pra mim, né? Depois veio o Biel, né? Biel faz a parte financeira e é maravilhoso, porque ele me ajuda assim. O Gabriel, cara, eu posso ligar pra ele, sei lá, meia-noite. Biel, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui? O Gabriel, sabe, super solícito, ele tem tudo em gráficos que me deixam maluca, porque aqueles gráficos pra mim ali, né, só Jesus. Mas, enfim, Vivi na expedição, tudo é muito controladinho, concerto, embalagem, a Vivi sabe os concertos que vêm, que vão. E hoje a empresa funciona sem mim,
sabe? Se eu sair da empresa hoje, se eu passar mal, se acontecer alguma coisa, eu tenho funcionários super competentes. E a empresa vai funcionar sem mim, sabe? Eles sabem exatamente o que eles precisam fazer. E eles se comunicam entre si. Então, assim, eu tô ali. Hoje, por exemplo, eu não vou todo dia pra empresa. Porque eu tenho a Maria. E eu que cuido da Maria. Né? Então, assim, a empresa precisa funcionar. Eu precisava disso. E a mentoria foi o que me fez acreditar que eu podia fazer isso, porque até então eu não acreditava que isso era possível. Na minha cabeça, uma empresa precisava da chefe ali 24 horas por dia. E além de eu não acreditar, eu não sabia como fazer. Né? E aí é aquilo que você falou. Quando você tem alguém que vê por fora, né, vê de fora, a visão é outra. Sabe? Você consegue ver coisas que realmente, pra mim, não fazia sentido, entendeu? E aí começam a fazer. Verdade. E aí você passou de você, né, de equipe, e hoje você já tem uma equipe com 3 funcionários, agora Exatamente. já está indo para o quarto daqui a pouco, né? E com certeza vamos crescer mais Com ainda. certeza. E esse ano a gente vai intensificar mais ainda esses treinamentos, essas imersões, né? E a equipe vai cada vez fluir mais, e isso é maravilhoso, né? É verdade. Então, que bom, eu fico muito feliz de fazer parte da sua história. Eu admiro muito você, sua trajetória, né? Porque, como eu falei no início, as pessoas encontram desculpa para tudo. E quando a pessoa tem um filho, a primeira coisa que ela fala é: ah, não consigo, né? E você fez exatamente o contrário, porque você pensou o certo, né? Eu quero que a minha filha tenha a melhor vida que eu posso dar. Então, você, como empresária, só você pode gerar sua riqueza, né? Exatamente. Você é responsável por isso. Então, você criou um caminho hoje para você conseguir trabalhar o teu controle, né? Conseguir delegar, ter uma equipe que te ajuda, e você pode criar a tua filha e dar o melhor para ela. Então, isso é realmente, né, a mudança de mentalidade, é você querer muito. Porque Exatamente. tem gente que acredita que filho é desculpa, né? E eu sempre falo que filho é motivo, né? Que foi o que foi para você. Filho é Essa motivo. frase ficou na minha cabeça, porque assim que eu comecei, você falou lá pra mim, Luane, filho não é... Que eu, na verdade, eu tava com medo, né, de fazer. E aí você falou pra mim, Luane, filho não é desculpa, é motivo. Eu falei, cara, é isso. A Maria não pode ser uma desculpa pra eu parar, porque se eu parar, ela também vai parar, né? Porque aí ela vai ter menos oportunidade do que hoje eu posso dar. Então, era uma das frases que batia muito, eu batia muito de frente com isso. Acho que até hoje, quando eu erro em alguma coisa, porque eu erro e eu erro pra caramba, né? Só que eu erro e volto lá na Bia. Bia, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu resolvo aqui? Me ajuda, eu ligo pra Bia. Eu realmente, eu uso e abuso da minha mentoria, gente. A minha mentora, tadinha dela. Acho E que eu ela... fico feliz, porque quando usa e abusa é porque eu sei que tá querendo crescer, né? Quando a pessoa meio que não fala nada, some, eu falo, tá fazendo nada. Eu uso e abuso. Eu ligo, eu falo, ó, deu ruim aqui, hein? O que eu faço aqui agora? Então, assim, pra mim, realmente, gente, eu falo isso aqui pra todo mundo e não é porque... Acho que eu falei até no outro podcast também que eu fui, que foi o divisor de águas pra mim. A mentoria. Quem puder fazer, quem estiver iniciando um negócio e puder fazer essa mentoria, né, puder investir nisso, eu acho que é uma das primeiras coisas que a pessoa deve fazer é isso, saber por onde começar. Porque é difícil ter uma empresa, é difícil organizar. Cara, pra mim, é difícil organizar, administrar, é difícil você ficar em dia com tudo pra você, porque além de toda a logística da empresa, ainda tem a questão burocrática, que, gente, quando a gente foi mudar de MEI pra Simples, eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, da onde saiu tanto papel pra eu assinar? Que eu fiquei assim. Eu falei, gente, não tem condições isso aqui, Gabriel. Calma, vai dar certo. E paga imposto, e paga isso, e paga aquilo. Então, se você não tiver alguém pra te instruir nisso, é difícil. É muito difícil. Não é impossível, né? Claro. Não é impossível. Mas fica mais fácil quando você tem alguém
para te auxiliar. Você chega mais rápido onde você quer Encurta, chegar. né? É, Encurta o exatamente. caminho. É igual você falou, senão você tem que ficar batendo cabeça, voltar, vai e volta, Exatamente. né? E hoje tempo é dinheiro, né? Pra Pois é. gente que empreende, tempo é dinheiro. Então, facilita muito. Ah, eu tô muito feliz. Pena que a gente tá indo pro final. Quero agradecer muito a tua presença aqui hoje. Para esses empresários e empresárias que vão assistir esse episódio. Então, deixa uma mensagem para eles aí pra gente terminar. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é que é possível, né, a gente chegar aonde a gente quer, com um pouquinho de estratégia, né, de organização, a gente consegue chegar até lá. E é isso. Maravilhosa, gente. Muito obrigada, tá, Luane? Muito obrigada pela Ai, tua participação. Tô muito feliz de ter você aqui, obrigada. tá? Gente, deixem aí nos comentários as perguntas, o que vocês quiserem que a Luane responda para vocês. E nos vemos aí no próximo episódio.